Tá, olá, eu vou falar sobre como impulsionar a produtividade com o FastAPI e Pydantic. Tá, primeiro meu nome é Lucas, eu sou formado no BC da USP, eu mexo com Python desde 2014, eu sou um dos cofundadores do grupo PySanka e para me achar em qualquer lugar é o nome de usuário aqui no canto. Então, o resumo dessa palestra vai ser primeiro sobre o que é FastAPI, o que é Pydantic, alguns exemplos usando os dois em conjunto e depois uma breve conclusão. O FastAPI ele é um framework para a construção de APIs REST para Python a partir da versão 3.7 e além disso ele é muito fortemente baseado em type hints. E ele foi projetado para ser de rápida execução e também para aumentar a produtividade, reduzindo o tempo gasto no desenvolvimento. Ou seja, ele é rápido para escrever o código e rápido para rodar o código também. Agora eu vou explicar algumas palavras que talvez sejam estranhas, né? Primeiro, o que é um framework? O framework ele é como se fosse uma caixinha de ferramentas, que é uma série de funcionalidades e estruturas pré-definidas pelo desenvolvedor do framework, para facilitar e padronizar o desenvolvimento segundo as regras pré-estabelecidas pelo framework em si. Então, cada framework ele vai ter um conjunto de regras, um conjunto de utilitários que são projetados para te ajudar a escrever o código daquela forma com que ele foi pensado para ser escrito. Então, por exemplo, você precisa fazer uma função X. Então, para fazer a função X, você vai fazer da forma com que a pessoa que projetou o framework quer que você faça. E isso vai mudar bastante de framework para framework. Outros exemplos que também são frameworks em Python, que são mais famosos talvez, são o Django e o Flask. A principal diferença entre eles assim, é que o Django ele é mais fechado, ele é um framework bem fechado, onde toda a arquitetura de organização do projeto é sempre a mesma em todo o projeto Django. Já o Flask ele é mais parecido com o FastAPI nesse sentido, porque eles ambos são bem abertos. Eles são frameworks bem pequenos, digamos assim. O Flask, inclusive, ele é considerado um micro framework, porque ele tem muita pouca coisa dentro dele. E o FastAPI também é dessa forma. Ele tem pouca coisa dentro dele e você tem mais liberdade para poder fazer o código da forma que você quiser, digamos assim. Aí nisso tem os prós e os contras, né? Porque como se você tem muita liberdade, você pode fazer coisa muito ruim, só que também você pode fazer coisa muito boa. E no caso do Django, você não tem essa opção de escolher. Agora, o que é uma API REST? Né? Primeiro, o que é uma API? API é um acrônimo para Application Programming Interface, que o objetivo dela é você fazer uma interface de programação para uma aplicação específica. Um exemplo disso seria, por exemplo, a API dos Correios, que você digita lá o código de rastreio, aperta o botão, ele vai mandar aquele código para o Correios, o Correio vai te devolver e falar assim, seu produto está em tal lugar, seu produto saiu para entrega, coisa assim. Isso seria uma API, porque você clica no botão e funciona. Porque o código do site está se comunicando com o código do Correio e aí você consegue ver o resultado. Agora, o que é uma API REST? REST é Representational State Transfer. E a ideia dessa API REST ela é uma API, só que ela tem um conjunto de regras a mais. Então você pode se dizer que ela é uma API, só que com algumas coisas a mais. O que são essas coisas a mais, né? Por definição, nesse caso, REST ela vai ser um tipo de API onde as requisições, né, que são as chamadas para essa API, elas não têm dependência nenhuma com outras requisições. Então, cada requisição em si, cada mensagem que você vai mandar para a API, ela não depende do estado de nenhuma outra. Então, ela é única. Então, tudo que você precisa para ela funcionar vai estar na própria requisição. Ou alguma informação no banco de dados, ou alguma coisa assim. Tipo, eu quero pegar esse pacote aqui do correio. Então, ou ele está lá ou ele não está, mas você vai mandar tudo que precisa. Ou seja, o código é tudo que precisa para fazer essa verificação de onde está o pacote do correio, por exemplo. E, além disso, algumas outras coisas a mais que tem é que a gente acaba usando fortemente alguns métodos, verbos padrões do HTTP. Que essa API REST ela sempre vai estar na última camada, né, do modelo OSI. Então, ela sempre vai estar ali já no level de HTTP. Então, você pode fazer GET, você pode fazer POST, você pode fazer PUT, você pode fazer PET, e assim vai. E DELETE também. Um outro termo importante seria o JSON, que é JavaScript Object Notation.
Essa é a forma com que as APIs REST, hoje em dia, é meio que o padrão de mercado de como você vai dar informação para ela e como você vai receber informação de volta. E aqui tem um exemplo de um modelo de JSON, e se a gente reparar bem, é basicamente um dicionário do Python, onde a gente começa ele com um colchete, aí tem o nome do campo, que vai ser sempre uma string, 2 pontos, o valor. E esse valor ele pode ser uma string, pode ser um inteiro, pode ser uma lista, ou pode ser outro objeto, digamos assim. A única diferença importante, no caso de quando a gente está mexendo com JSON e dicionário, é que o null ele no JSON ele vai ser null, mas no Python ele vai ser none. E além disso tem também o false e o true, porque no JavaScript, false e true é minúsculo, a primeira letra. Agora no Python vai ser false e true maiúsculo, com a primeira letra. Mas tirando isso, é como se fosse um dicionário do Python. Então essa é outra vantagem de usar o FastAPI, porque ele vai ter uma integração muito boa já com o JavaScript, porque tem essa transição bem parecida, digamos assim, na hora de escrever o código mesmo. E aqui uma breve benchmark de performance de frameworks no geral. E aqui tem o FastAPI, ele está em 105, e o Go está ali em 84. Então, se a gente olhar aqui nessa coluna aqui, é o número de resultados que ele consegue processar em tanto tempo. Então, ele está só 2.000 abaixo do Go, por exemplo. Agora, se a gente pegar outros frameworks Python, por exemplo, o Flask, ele está em 301. Então, ele consegue processar quase 10 vezes a menos 10 vezes mais lento que o FastAPI, e o Django é mais lento ainda que o Flask. E aí, quando a gente olha alguns outros frameworks que são um pouco mais focados em assíncronos, porque o FastAPI, além de tudo isso, ele também é um framework escrito para ser assíncrono. Então, tem o Tornado, que ele foi muito famoso durante muito tempo, que ele era já diretamente assíncrono antes de todo mundo. E aí também tem o I/O HTTP, que ele também é assíncrono, só que mesmo assim, eles ainda são cerca de quase 5 vezes mais lento que o FastAPI em si, né? Então, isso é uma coisa importante quando a gente vai pensar em grande volume de requisições e coisas assim, porque se você está usando algo que no máximo que chega é 10 vezes mais lento, não é tão legal assim, né? Sendo que muitas vezes também é mais difícil de trabalhar com esses frameworks. E além disso, como o FastAPI usa muito type hints, eu quis dar alguns exemplos aqui de type hints, porque é uma coisa nova dentro do Python, relativamente nova, né? Então, nesse caso aqui do primeiro exemplo, a gente tem uma função que recebe duas coisas, e se a gente olhar o corpo da função, a gente está vendo que está fazendo um ponto title e ponto title no outro, e está somando com uma string de espaço. Então, a única forma disso funcionar é se as duas variáveis forem strings também. Só que aqui, se a gente olhar no editor, em alguma IDE qualquer que tenha suporte para Python, se a gente escrever, por exemplo, full name igual first name e botar um ponto, se você tiver o autocomplete ligado para ele fazer autocompletamento das coisas, se você colocar só desse jeito, é impossível do seu editor de texto saber que tipo que é. Então ele não sabe se vai ter o ponto title, se vai ter qualquer outra coisa. É impossível, porque você não disse que tipo que é aquela coisa. Então quando a gente coloca daquela forma ali, por exemplo, o nome da variável, 2 pontos, espaço, e o tipo, nesse caso, str vai ser string. Quando a gente coloca o 2 pontos str, se a gente for no editor de texto aqui e apertar o ponto, ele vai mostrar todos os métodos que existem para string. Então fica mais fácil de você saber o que está acontecendo. Em quase todo editor de texto que tenha suporte para autocompletamento de Python, se você selecionar uma dessas funções e deixar o cursor ou o mouse, alguma coisa assim, em cima dele, ele, além de mostrar quais são os métodos, vai te falar exatamente o que aquele método faz e qual é o retorno daquilo do que ele espera de entrada também. Então, acaba facilitando o desenvolvimento no dia a dia, bastante, assim. Bastante mesmo. E um último caso seria, por exemplo, se você tem um caso de erro, nesse caso está recebendo uma string e um inteiro, e você tenta somar a string com outra string e com o inteiro, você não consegue fazer isso em Python, vai dar erro. Aí, se o seu editor de texto ele tem suporte para isso também, ele já vai te falar ali, você não pode fazer esse tipo de operação, porque o operador de soma ele precisa ser entre duas coisas compatíveis. E nesse caso, string e inteiro não são tipos compatíveis. Então, antes de você sequer rodar, você já sabe que está errado. Que ele vai ficar ali piscando e falar isso aqui não pode.
Isso ajuda bastante assim no dia a dia, bastante mesmo. E outra ferramenta muito importante é o Pydantic. O UFast API ele foi feito porque o Pydantic existe. Ele só existe porque o Pydantic existe. Então ele foi montado em cima do Pydantic para funcionar. Então o Pydantic é muito importante também. E o que é Pydantic, né? O Pydantic é uma biblioteca para parseamento de dados e validação usando os Python Type Hints, que seria esse de colocar 2 pontos e o tipo. Você consegue botar tipo em variáveis, né? E como que funciona o Pydantic, né? Acho que está cortando um pedaço. Não, está inteiro. Então, o Pydantic é uma biblioteca externa do Python, né? Então você precisa instalar ele. E aí, para usar ele, você consegue fazer, por exemplo, desse jeito. Você cria uma classe, você coloca o seu nome, e aí você herda do base model, que é uma classe base dentro do Pydantic. E aí, dentro dessa classe, você consegue definir os seus tipos, como se fosse um data class, com o nome da variável, que seria um campo dessa sua classe, 2 pontos tipo. E, além disso, por exemplo, a data de cadastro, ela é um valor opcional, porque ela pode ser um datetime ou um none. Aí, quando tem esse ou, tipo, pode ser um valor ou não ter nada, a gente usa essa barra em pé para indicar isso. Ou a gente coloca, por exemplo, ali no caso do amigos, que é uma lista de inteiro. Como ela está recebendo um valor por padrão, ela sempre vai ser uma lista vazia. Se você não mandar um valor para ele vai assumir que é uma lista vazia. Então, ele também é opcional, só que não tem o none ali. E agora, como que eu uso isso, né? Então, aqui, por exemplo, estou criando o usuário 1, que eu estou chamando, né, a classe usuário, passando o ID como 1 e o nome como João. Então, como a lista ela já inicia como vazia, se caso eu não passar nada, então o amigo vai ser uma lista vazia. Data cadastro também. O usuário 2, eu já estou passando a lista de amigos, onde está passando o ID do primeiro usuário. E no caso do usuário 3, estou passando todos os campos, e aí ele vai ter o valor em todos os campos. E aqui tem uns prints, eu estou printando os 3 usuários, mas é aqui que começa a parte mais legal assim, do Pydantic. Você consegue fazer usuário 1, ponto amigos, que seria a lista, ponto append, usuário 2, ponto ID. Então você consegue acessar os campos desses objetos de forma bem trivial, assim. E além disso, o editor de texto, como o Pydantic usa type hints por baixo, se você fizer usuário 1 ponto, ele vai te mostrar todos os fields aqui do usuário que são compatíveis com esse usuário, né? E aí eu estou fazendo print usuário 1 de novo, só que agora acrescentando o ID do usuário 2. Então, se a gente olhar aqui a resposta, a print, né, no caso, o primeiro usuário não tinha nenhum amigos e não tinha data de cadastro, então ele botou valores padrões. O usuário 2, ele tinha um amigo, mas não tinha data de cadastro. Aí, no caso do usuário 3, ele tinha 2 amigos e tinha data de cadastro. Então, os valores eles existem nesse caso, né? E como a gente editou só o feed de amigos do usuário 1, então ali acrescentou, em vez de ser uma lista vazia, agora tem o ID que a gente colocou ali dentro. E uma coisa bem legal que está acontecendo agora no Pydantic é que o Pydantic Core, que é a biblioteca que roda por baixo do Pydantic, ele está sendo reescrito em Rust. E isso implica que a gente vai ter um ganho de performance bem grande em relação a isso, né? Quando a gente pensa em aplicações web, tem um grande overhead de pegar o que o usuário mandou, converter aquilo para Python e processar e depois converter aquilo de novo para devolver em HTTP, né? Então, como isso uma parte de toda a requisição sempre vai ter, isso sempre vai acrescenta um tempo extra de espera que você tem que ficar esperando acontecer, né? Então, uma coisa bem legal é que como vai ser Rust é muito rápido, então o Pydantic versão 2, ele está entre 4 vezes e 50 vezes mais rápido que o Pydantic atual, que é a versão 1. E na média, assim, né, com campos padrões e mais usados, assim, ele atinge uma média de 17 vezes mais rápido que o padrão atual. E considerando aqueles exemplos do benchmark aqui atrás do Fast API, essa posição 105 é usando o Pydantic versão 1. Então, quando a gente começar a usar Pydantic na versão 2, que ele vai ser 17 vezes mais rápido, então provavelmente ele vai se aproximar ainda mais do Go, que é uma coisa bem incrível assim para uma linguagem interpretada.
E agora eu vou mostrar alguns exemplos de como usar, né, como que se escreve código em FastAPI usando a biblioteca PyDent aqui por baixo. Aí eu vou precisar mexer em tudo aqui. Dá para ler no fundo, né? Então, esse daqui é um código, é o código mais simples de Hello World possível em FastAPI. Então, o primeiro passo, né, antes de começar tudo, a gente tem que instalar o FastAPI, que é da forma padrão, é pip install FastAPI. E aí você consegue importar essa classe FastAPI de dentro do módulo FastAPI. Aí a primeira coisa que você tem que fazer é instanciar o seu aplicativo sendo do tipo dessa classe FastAPI. Aí, agora, você consegue definir funções usando o seu aplicativo. Nesse caso, eu quero fazer um método de get. Get é o verbo HTTP get mesmo, para fazer get no HTTP. Então, eu faço o @app, que é um decorator, nessa função root, que é só uma função normal do Python. Nesse caso, ela é async, mas isso não altera o comportamento. E aí, quando eu vou fazer o return, aqui ele vai retornar um dicionário mesmo, e esse dicionário ele vai ser convertido automaticamente para um JSON para ser respondido para quem fez a requisição. E aqui dentro do decorator eu consigo passar algumas coisas. Eu vou falar mais para frente sobre quais são essas outras coisas, mas inicialmente a gente passa qual é o caminho. Então, nesse caso, é só a barra. Então, se eu fizer a chamada para esse servidor na barra, ele vai me retornar message .hello world. Então, se eu rodar aqui, que ele tá rodando aqui. Então, se eu abrir a página do meu serviço aqui, que ele vai me retornar justamente o que estava lá. Porque quando eu abro no navegador, ele sempre faz um get. E como eu estou passando aqui o endereço sem nada, que é só a barra, né? Então ele vai me retornar aquela mensagem, que foi o que a gente definiu aqui. Isso é a coisa mais simples possível, né, em FastAPI. Então agora vamos para algumas coisas mais legais que dá para fazer. Então nesse exemplo aqui, a gente já consegue colocar coisas a mais no caminho, né? Então, nesse caso, eu estou recebendo uma variável depois da barra, então eu posso fazer barra e alguma coisa. Só que não pode ter outra barra, é só uma barra só, porque barra é um separador de URL padrão. Então, nesse caso, eu estou recebendo um barra alguma coisa. Só que esse alguma coisa, eu estou definindo aqui como inteiro. E é aqui que já começa a entrar o FastAPI já integrado nesse framework, né? Então, como ele está esperando que seja um inteiro, se eu não passar um inteiro, ele já vai tratar esse erro para mim e já vai me falar exatamente qual que é o erro que está acontecendo. Então, se eu fizer um get aqui no /10, opa. Beleza, ele entendeu e o valor que eu passei foi 10. Só que se eu passar alguma coisa que não seja um inteiro, né? Por exemplo, um A, ele vai falar, já deu um erro, você não pode fazer isso e o valor que você tem que passar, que nesse caso é o valor no caminho, que é o teste, ele tem que ser um inteiro válido. Então, eu não fiz nada disso, eu só falei que o tipo é inteiro e ele já gerou isso para mim automaticamente. E, além disso, uma outra coisa bem legal do FastAPI é que se você entrar na barra docs, ele gera para você já uma documentação no formato OpenAPI, que é um formato padrão de mercado, digamos assim. E isso aqui é um arquivo JSON. E com isso eu consigo gerar clientes, por exemplo, um cliente TypeScript, que vai, por exemplo, tem um desenvolvedor front-end que precisa se comunicar com esse serviço. Então ele vai pegar esse arquivo aqui, vai rodar um scriptzinho para converter isso daqui para código TypeScript e ele consegue usar todos os métodos que eu tenho disponíveis nessa API, por exemplo. Então é muito fácil dele só saber todos os tipos e tudo mais direto. E
como o TypeScript precisa de tipo, ele já vai inferir todos os tipos a partir desse arquivo, que é bem legal. E outra coisa, se a gente expandir aqui a descrição, ele vai te falar, ó, esse método aqui de barra, ele recebe um teste, e esse teste, ele é do tipo inteiro. Então isso ele já te fala ali qual que é o tipo, então fica bem documentado já por padrão. Também não fiz isso, só escrevi lá aquela funçãozinha. Então isso também é o Pydantic fazendo o serviço pesado. E outra coisa legal é que eu também posso testar a partir dessa interface aqui direto. Então se eu vir aqui no tryout e botar alguma coisa aqui, por exemplo 2, ele vai fazer a chamada e vai retornar aqui já o que eu fiz. Então você consegue ver a requisição aqui e a resposta. Que é bem útil assim para você fazer pequenos testes e ver se está tudo funcionando com o seu servicinho. Isso é bem legal de ter por padrão sem ter que fazer nada a mais. Isso ajuda pra caramba também. Agora vamos ver um exemplo um pouco mais completo que usa o FastAPI, o Pydantic de forma explícita, né? Que aqui a gente está fazendo de forma que o framework está usando, mas a gente não está falando para usar. Então, nesse caso aqui, eu vou definir, né, esse item, e esse item ele é base model, ou seja, ele é um tipo do Pydantic já. Então, o que a gente está falando? Que o item tem um nome, tem uma descrição, tem um preço, tem uma taxa. E além disso, a descrição ela é opcional e a taxa também é opcional, que ele tem esse none e recebe valor. Aí aqui essa parte do app é exatamente igual, só que agora na hora de fazer a função em si, de criar o item, agora eu estou recebendo um item. E esse item é do tipo item, que é aquele tipo que a gente acabou de definir. Então, uma coisa boa disso é que esse item é um tipo Pydantic, então vai ter a validação direta. Então, por exemplo, se eu não passar um campo obrigatório, ou se eu passar um campo que não é o que ele espera que seja o tipo, ele já vai dar o erro e falar assim, tá faltando fazer isso. Tá faltando esse campo aqui obrigatório, você não passou. E isso é bem legal, porque já tem essa validação direta do Pydantic para você. Você não precisa ficar colocando um monte de if, colocar outros validadores, ou fazer qualquer outra coisa, além de só colocar o tipo ali. Aí, nesse caso aqui, eu coloquei para ser agora não vai ser mais na barra, agora vai ser na barra items, a URL, né? E eu sempre vou retornar o meu próprio item. Então, se eu rodar esse exemplo aí, então eu posso fazer por aqui também. Então aqui ele já me dá uns campos padrões, né? Então, se eu enviar desse jeito, ele vai me retornar o que eu criei, né? E aqui eu coloquei para printar, então ele está printando aqui um dicionário com a entrada que eu coloquei. E só que agora, por exemplo, se o nome ele é um campo obrigatório. Então, se eu não passar o nome, o próprio Pydantic já vai me avisar disso e falar o que eu tenho que fazer para corrigir esse meu request, porque que ele está errado, por exemplo. Então, se eu mandar executar aqui, tem aqui a resposta. O name, né, dentro do body, é um campo requerido. Então, é obrigatório existir lá. E isso vai funcionar para todas as coisas que você colocar lá como obrigatório e você não passar, ele já vai te dar a resposta ali, tá faltando isso, tá faltando aquilo, é isso daquele jeito, isso daquele outro jeito. E isso já só por ter a tipagem ali dentro do parâmetro que está recebendo na função. Isso é muito legal, digamos assim, né? Porque o código não tem nada, tem 18 linhas com vários espaços e já faz tudo isso, né? E agora o último exemplo é um exemplo mais completo mesmo. Nesse caso aqui eu estou importando várias coisas, mas vamos primeiro aqui para o meu item base, né? Ele vai ter um ID e agora eu estou usando esse field do Pydantic. Esse field é simplesmente para eu conseguir colocar algumas informações extras para aquele campo. Isso vai aparecer na documentação que é já automaticamente quando você vai em /docs. Então, nesse caso, o meu item base ele sempre vai ter um ID e sempre vai ter uma creation date.
e ambos são opcionais. Então eu não preciso mandar esses valores, porque eles são gerados automaticamente. No caso do creation date, ele vai pegar o datetime.now, que é o tempo de agora, né? E no caso do ID, ele vai ser o ID 4, que é como se fosse um hash único também. E agora eu estou fazendo aqui um pouco de... Eu estou usando, né, esse base item que eu acabei de criar. E agora, nesse caso aqui, eu tenho dois itens que são bem parecidos. Então, no caso do create, que vai ser o objeto que eu vou mandar para criar, a requisição de criação de itens, ele vai ter o nome, a descrição, o preço e o imposto taxa, né? Então, ali, você vê a taxa, ela é um campo opcional. E, além disso, ela tem uma descrição. Essa descrição ela vai aparecer na documentação automaticamente também. E agora, no response, ele tem tudo que tem no create, mas não tem o text. E isso é interessante porque a gente consegue excluir campos automaticamente da resposta de um endpoint, por exemplo. Então, agora, dado isso, né? Aqui tem o endpoint de criar o item, né? Que ele vai ser um post. E agora tem aqui outra coisa que eu posso passar dentro desse decorator, que é o status code, que vai ser o status, HTTP status da resposta dessa requisição, que nesse caso, como é uma criação, a gente vai retornar 201, que é o created. E aí eu estou recebendo um item create, que vai ser todos os campos lá. E como a ideia é só mostrar o funcionamento do FastAPI, o meu banco de dados é simplesmente um dicionário, do Python mesmo. Aí eu estou guardando dentro desse dicionário, a chave vai ser o item ID, que foi o ID gerado automaticamente. E dentro dele eu vou pegar o meu item. Todo o objeto PyIdent, ele tem esse método .dict, que vai transformar esse PyIdent num dicionário Python. Então ele já vai ser um dicionário ponto para o Python, já com todos os campos que precisam ser convertidos. E além disso, eu pedi para ele excluir o ID, porque o ID já vai ser a chave, então eu não preciso duplicar essa informação. E além disso, eu vou retornar o meu item. E no meu método get, aqui tem esse campo novo, que é o response model, que vai ser o modelo da resposta. Nesse caso, eu quero que seja uma lista de item response. Então, o item response é a única diferença que ele não vai ter o text dentro. E além disso, vai ser uma lista desses objetos. Então, eu estou basicamente criando ali uma lista vazia, eu vou percorrer o meu dicionário, vou pegar o item response, que é o objeto tipo da resposta, e vou construir ele da forma que a gente constrói um objeto normal. No caso, o ID vai ser o ID do for, né? E aqui, né, 2 asteriscos ali, ele vai pegar o valor do item e vai expandir no dicionário para ele poder criar os campos. Então vai ficar name igual a name dentro do dicionário e assim por diante. E aí depois eu só retorno essa lista que ele já vai converter automaticamente para aquele tipo de response que está ali. E aí tem o caso de eu pegar um item específico, que agora eu posso passar o item ID. E também aqui tem a validação desse item ID, que é validando com o tipo o ID, que é o tipo que a gente criou do ID do objeto, né? Então, se eu passar um ID que não é válido, ele já vai falar, seu ID não é válido. Aí, se eu passar um ID que é válido, ele vai me retornar mesmo. Aí tem um outro caso, por exemplo, eu vou fazer simplesmente um if aqui, se o item ID está nesse dicionário, se nem é uma chave desse dicionário, eu retorno. Agora, se ele não é, eu dou um raise no HTTP exception, e o FastAPI, ele cuida de gerar uma resposta com esses campos que eu passei aqui. Então, ele vai ter um 404 com aquela informação ali, ó, o item com ID tal, não encontrado. E essa mesma lógica se aplica no caso do delete. Então, aqui tem um delete, recebe também o item ID, só que agora, no caso da resposta, eu vou mandar um no content, porque eu não vou ter um return. Então, simplesmente eu estou vendo se o item está no banco de dados, ele vai fazer um del do item, ele vai apagar mesmo, do dicionário. Agora, se não tiver, aí eu vou dar esse raise na exception. Só que em ambos os casos retorna none, então não tem resposta. Então isso é basicamente um exemplo bem completo, assim, com todas as funcionalidades, né? Então agora, se a gente rodar esse exemplo aqui para ver como fica a documentação dele. Aqui ele vai mostrar todas as operações, né? E aqui ele pega o list item, create item, get item, delete item. Isso daqui são o nome das funções. E no caso do create, por exemplo, ele vai ter todos
um exemplo, né? E também vai ter o esquema aqui que você consegue ver exatamente cada valor de cada campo, né? Isso é bem útil, assim. Aqui, ó. Esse aqui foi o que a gente colocou lá dentro daquele field no campo description. E outra coisa também, que aqui embaixo ele vai ter todos os seus esquemas. Então, por exemplo, o item create, ele vai te falar exatamente o que tem dentro desse item create, o que tem dentro do item response, e assim por diante. Então, isso é muito útil para quando você precisa compartilhar, porque normalmente você faz isso e alguém vai ter que usar, né? Então, quando a pessoa vai usar, você simplesmente manda esse arquivo, por exemplo, e a partir desse arquivo, como ele é um arquivo padronizado, existem inclusive alguns sites, no caso o próprio site do Swagger, se você vir aqui e copiar todo esse conteúdo daqui e colar nesse editor aqui, que é online, ele vai já gerar, então, por exemplo, você mandou o arquivo para a pessoa pegou e colou aqui, ela já consegue ter uma visualização de como usar o serviço que você acabou de fazer. E com toda a documentação, tipo, quais campos que eu mando para esse request aqui? Quais são a URL de tal coisa? Como que usa tal coisa? Então, isso é muito útil para compartilhar e a documentação do seu próprio serviço, só que sem ter que fazer ela, porque o próprio FastAPI faz para você usando o PyIdentics por baixo, né? E eu acho que é isso, assim, no geral. E esse site aqui é o swagger.io. Antigamente, o OpenAPI chamava Swagger, aí teve uma mudança de nome, só que o site ainda continua com esse nome. Mas, no fim das contas, o nome atual é OpenAPI. Aí, voltando para os slides, esse código está disponível no meu GitHub, né? Tem o link aqui, a gente vai mandar o slide, eu acho, depois. Daí dá para pegar todos os exemplos lá. E, além disso, uma breve conclusão, né? Que eu acho que já passou o tempo. Uma coisa que eu pessoalmente, na opinião pessoal, é que ele é um ótimo framework para trabalhar profissionalmente. Então, ele é muito útil porque, por exemplo, você perde muito menos tempo escrevendo coisa inútil, que já dá para ser autogerada. Mas ele é muito importante que você use ele com responsabilidade, porque eu já trabalhei em algumas empresas que usava FastAPI, só que fazia de qualquer jeito e virava um código que não dá para entender. Apesar de ter a documentação, apesar de ter um monte de coisa, não dá para mandar manutenção naquilo. E ele é muito legal de se trabalhar também para projetos pessoais e coisas que você quer fazer e que funcione e testar também depois. Porque a documentação do criador do FastAPI, que é o Triângulo, ele tem um cuidado muito bom assim com essa documentação. E, além disso, tem toda uma infraestrutura de várias coisas que se comunicam entre si, que ele tem um framework para banco de dados, ele tem um framework para linha de comando terminal, ele também tem o FastAPI para internet, né? E, então, tem muita coisa ali que trabalha junto, tudo usando o PyIdentics, e as coisas simplesmente se integram e tudo funciona muito fácil, assim. Aí seria isso. Alguma dúvida?